Queridas, tá um dia lindo aqui, um ótimo dia para cuidarmos de nós, para nos expandirmos, para irmos além. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos aqui, criando esse hábito de cuidar da gente, de estar com a gente, porque tudo começa com você. Com muita alegria, vou falar de algo que me toca muito, que é tão presente como terapeuta, como psicóloga, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Eu costumo dizer que eu faço o que eu falo, porque eu sei da importância que é a gente aprender, a gente enfrentar as nossas resistências, o nosso medo de sentir. Na segunda-feira, uma pessoa muito querida no atendimento falou assim comigo: uma das maiores viradas na terapia foi o dia que você me convidou a fazer uma experiência mais interna, mais experiencial, de conexão profunda com as minhas sensações, com o sentir no corpo. A partir daquele dia, tudo mudou, muita coisa mudou. Algo se abriu em mim. Porque a partir do momento que eu vou vencendo essa resistência tão natural, tão humana, gente. Todos nós temos muitas resistências. Faz parte da nossa condição biológica. Nós somos programados para não sentir desconforto, para evitar tudo que nos perturba, tudo que nos toma, tudo que nos desorienta. É natural. Mas é ao mesmo tempo somente quando somos capazes de atravessar, de experienciar, que a gente realmente muda. Não adianta a gente só falar dos sentimentos. Ah, porque eu fiquei tão chateada, ou eu gostei tanto daquele lugar, daquela viagem. Nossa, quando eu estive com a minha amiga ontem, eu me senti tão querida. Falar é muito bom. Mas tem algo mais profundo, tem algo muito mais valioso que vai te dar sustentação, que vai te fazer crescer, expandir a sua capacidade de estar viva, de se relacionar, de se posicionar, de estar no mundo, nas suas relações. Porque à medida que a gente vai entrando, botando o pé na água, ao invés de só falar da água, ou só botar o dedinho na água, o que vai acontecendo? Eu vou descobrindo que eu sou capaz, que aquilo que me assusta, que é tão desconfortável, que me causa algo que eu não quero, eu vou aprendendo que eu dou conta. E algo em você se abre, algo em você integra. Ao invés de ficar apartado, ao invés de ficar escondido, ao invés de ficar só racionalizado, não, porque eu já entendi tudo sobre a minha história com meu pai, com a minha mãe, da minha infância, eu já sei quais são os meus traumas, eu já sei quais são os meus medos. E aquilo continua ali. Eu continuo de verdade ainda com muito medo de sentir a vulnerabilidade, a sensação, porque se nós não fôssemos seres experienciais, era tudo simples, a gente lia um livro, estava tudo resolvido. A gente entendia algo e num minuto seguinte, a gente já mudava o nosso comportamento. Mas não é assim que a gente funciona. A gente precisa atravessar, botar o pé na água, mergulhar. E se você tem muito medo da água, até de uma água quentinha, porque você fala, eu saio tão molinha, eu saio tão relaxada, isso é estranho, porque a gente evita o que é estranho,
a gente evita o que é intenso, a gente evita o que é novo, a gente evita o desconforto. E o que a gente faz para evitar e achar que está tudo bem? Eu estou muito ansiosa, eu começo a mexer no celular, enrolar o celular, ao invés de ir lá me ver com ansiedade, sentir ela aqui no meu corpo, na minha experiência, criar intimidade com ela na experiência. Quando eu falo experiência, gente, eu estou falando de sensações físicas. Não é só saber que eu estou ansioso, ou que eu estou triste, ou que eu estou muito preocupado. Qual é a sensação física que acontece em você? E ela acontece no presente. E é no presente que a vida acontece. E é no presente que você vai se descobrindo, se expandindo e ganhando segurança, confiança. E o que acontece quando a gente quando a gente tem a coragem de começar a enfrentar, a sentir mesmo? Você tem um bônus maravilhoso. No primeiro momento, você vai sentir alívio. Esse é um ótimo sinal. Você vai começar a falar: aquilo que eu estava segurando, que eu estava contendo, que eu estava me afastando, fazendo uma força danada, porque a gente gasta muita energia para se dividir internamente. Ou então para deixar aquilo tudo aparentemente organizado e entendido. Isso gera muito cansaço, muito desgaste para você manter isso. Uma hora isso rompe de alguma forma. Então, na hora que a gente começa a dar espaço, deixar que aquilo se mova, deixar que aquilo atravesse, e a gente vai fazendo companhia. Companhia. Eu não preciso necessariamente mergulhar profundamente. Ainda mais se eu estou começando. Às vezes eu só fico ali na beiradinha, sentindo a água, e eu vou sentindo um pouquinho daquilo que acontece em mim. Isso vai trazer algum alívio. Vai trazer também alguma mudança, alguma integração. Integrar é quando aquilo deixa de ficar estranho, aquilo deixa de ficar assustador, aquilo deixa de ser uma pressão. E começa a ficar natural, mais fluido. Nós estamos buscando fluidez nas nossas experiências, nas nossas relações, no nosso posicionamento. E para a gente conseguir isso, a gente precisa fazer esse movimento. Então eu vou te convidar a gente fazer aqui juntos, mais uma vez, em toda live eu tenho trazido isso, um momento onde você se permite estar mais perto de você, mais perto do seu desconforto. E para que você faça isso com mais inteireza, com mais conexão, eu vou te convidar, te sugerir que você largue tudo agora. Dê esse tempo para você. Não caia nas desculpas, porque as desculpas aparecem assim: não, mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu não tenho tempo. Ah, será que vale a pena que essa moça está falando? Será que realmente bobagem, não acredito em nada disso? E a gente vai arrumar desculpas. E a gente sempre vai deixar para depois. E tudo vai ser mais importante do que realmente descer e acompanhar a sua experiência aí agora. Então fique esperta. Para agora. Oferece para você esse pequeno tempo. São só alguns minutos, para que você vá sentindo que é possível chegar aqui. Que é possível chegar aí. Qual é a sensação física
que acontece aí agora, quando eu falo em desconforto, quando eu falo em intensidade, quando eu falo em algo estranho, algo novo, algo que para você é muito difícil ou até muito grande, porque isso vale para as coisas boas também, porque se você não vai chegando nas experiências que você considera negativas ou difíceis, você também vai ter dificuldade de chegar nas boas. É o mesmo músculo. São os mesmos músculos para a gente sentir coisas verdadeiramente boas e para a gente atravessar as coisas que nos assustam, os desconfortos que você sente. Qual o desconforto que está aí agora? O que está te chamando aí agora, nesse momento? Escolhe uma situação, algo que você está vivendo, não muito grande. Começa se respeitando. Respeite as suas resistências. Talvez você comece até por elas. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de sentir. Então vamos acolher o medo. Vamos deixar que o medo fale e apareça aí no seu corpo. Como esse medo aparece aí agora. Fecha os olhos. É uma respiração muito agitada, muito rápida. É um coração batendo forte. É um nó na garganta. É uma tensão nos ombros. É um vazio na barriga. Fica com a sensação, não se preocupa em explicar, eliminar, entender, nada disso. Apenas fica com a sensação, com esse desconforto, que pode ser o coração batendo forte, que pode ser uma sensação de buraco, que pode ser um peso. Que imagem que você dá para essa experiência, para esse desconforto? É como se eu estivesse sendo puxada para baixo, por um monte de correntes. É como se eu estivesse sendo alargada, puxada. É como se eu estivesse sendo apertada. É muito quente. Nossa, é frio. Parece um céu escuro, cheio de nuvens. Parece um mar imenso, aberto, que eu me sinto tão pequena. Como é a sua experiência? Como é que ela se apresenta? Qual é a imagem? Qual é a sensação física? E o meu convite, que é tão simples, é por aí que a gente faz isso, experimenta fazer companhia. Companhia. Você não vai falar, você não vai explicar, você não vai corrigir, você não vai julgar. Você vai ficar e fazer companhia para essa experiência, para esse peito apertado. Sente ele um pouquinho. E tem algo maravilhoso que a gente pode fazer, que já abaixa muito a nossa resistência, diminui nosso cortisol, é dizer assim: bem-vindo, peito apertado. Bem-vinda, tensão. Bem-vindo, nó. O que você está querendo de mim hoje? Porque nada, nenhum desconforto quer o seu mal. Ele quer a sua presença. Ele quer poder existir e se mover. Porque aí na hora que a gente chega pertinho do nó e fica ali, acompanhando, confiando, sabe o que vai acontecer? Ele vai diminuir. Ele vai aliviar.
Você vai sentir uma diferença, porque ao invés da gente ficar brigando, resistindo, aquilo... Ui, que bom! Eu posso existir, eu posso mover. E aquilo se move, ao invés de ficar apartado, separado. E você ganha mais confiança em você, em sentir, em tolerar, em atravessar. E isso vai fazer diferença em tudo na sua vida, seja qual área você quer melhorar, crescer, transformar, se posicionar. Quanto mais você vai chegando em você e vai dando conta do que passa aí, eu te garanto que você vai se sentir maior, mais seguro, mais confiante. Você vai conseguir se sentir mais orgulhoso também. Você vai se sentir mais vivo, com o coração mais aberto, com a mente mais clara, à medida que você chega e suporta e fica. Por isso que eu falo tanto aqui de presença. A sua presença em você é fundamental. Não abra mão de si. Não abra mão de chegar aqui no peito apertado, no vazio, no nó, no peso, na pressão, na turbulência. Chega. Fica um pouquinho e aos pouquinhos você vai ganhando essa confiança, essa segurança, essa expansão. Quero saber como você está aí agora, antes de ir embora. A gente já vai fechar, mas eu quero saber de você. Como que você está aí agora? O que foi tocado aí? O que fez sentido para você? Quanto você se permitiu se abrir um pouquinho aí dentro. Você é a pessoa mais importante da sua vida, porque sem você não há nada. Não vai existir relacionamento, não vai existir trabalho, não vai existir cuidado com o outro, não vai existir boas ações, não vai existir crescimento. Como você se sente aí agora? Que bom, mais viva. O nó na garganta estava enorme, mais presente, foi maravilhoso. Inclusão e presença, é isso, exatamente isso. Eita. Tá difícil descer aqui. Ah, consegui. Em paz. Que bom. Não crie grandes expectativas. Valorize o fato de você ter se disponibilizado a entrar em contato com o nó na garganta. Ele está te chamando. E tem um presente para você aí. Não sei se você vai se sentir mais livre para se expressar, para sentir, para deixar as emoções passarem, para chorar, para rir, para falar. Mas é exatamente nesse lugar do desconforto que tem um presente para você. É isso. Acredita, experimenta e vai fazendo um pouquinho todo dia. Um beijo, meus queridos. Nos vemos semana que vem, quarta-feira. Eu vou baixar a live depois. Você, por favor, me ajuda a divulgar. Envia para quem você acha que está precisando desse conteúdo. E muito obrigada pela presença de todos vocês. É muito bom. Um beijo.